Olá, boa tarde, estudantes do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de tecnologia, tá? Eu sou a professora Elaine Fogaça. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as fake news, né? As notícias falsas, as notícias verdadeiras, né? Os fatos. Falamos também sobre os 4 pilares do pensamento computacional, tá? Que é a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Né? Porque para a gente poder contar uma história, a gente tem que ter tudo na sua ordem, na sua sequência certinha, tá? Então hoje nós vamos falar mais do id jornalístico de cada um, tá? Nós vamos falar da identidade jornalística de cada um, para a gente saber como criar e como contar histórias, né? Porque não é só contar uma história, tem que saber a forma como conta uma história. E para isso nós vamos entrar um pouquinho mais em língua portuguesa, tá? Para daí vocês responderem as atividades lá da apostila, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica. E como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro ter que compreender alguns tipos de gêneros textuais, tá? Identificar como se cria a identidade de um jornalista, tá bom? Então vamos lá. Você sabia? A sociedade em que vivemos é permeada por narrativas para contar situações do cotidiano, do dia a dia, né? Seja da esfera privada, que é a vida de uma pessoa transmitida pelas redes sociais. Então, a minha vida privada, a sua vida privada, tudo aquilo que a gente posta, né, que a gente compartilha nas redes sociais. Seja de esfera pública, tá? Como notícias sobre política, economia, eventos culturais, né? Notícias da escola, né? Da educação. Então, isso é de esfera pública. De esfera privada é o nosso particular, o nosso pessoal que a gente posta na rede social. Então, vamos lá para gêneros textuais. São determinados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo, ou seja, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto. Aí nós temos narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo, né? Então, quando eu vou dar uma notícia, eu conto como ela é e não a minha opinião, né? Não um texto de opinião sobre o que eu penso, tá? Senão, não seria, se fosse dessa maneira, não seria jornalismo, tá? Seria uma crônica, uma coluna, tá bom? É importante considerar seu contexto, a função, a finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Por exemplo, uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, né? Então é um texto descritivo que está descrevendo ali todos os ingredientes. E o modo de preparo é um texto injuntivo, ele vai te ensinar, tá? Como preparar, no caso, aquele alimento, tá? Na receita. Textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, o clímax, né, e o desfecho. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos são a novela, o romance, as lendas, crônicas, contos de fada, fábulas, né? São textos que têm essa estrutura de começo, meio e fim, tá? Textos descritivos relatam e expõem determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. São textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, né, de quem está contando essa história, do emissor. São exemplos de gêneros textuais descritivos
relatos, né, de uma viagem, relatos históricos, biografia ou autobiografia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncios de classificados, diário, notícia. Então, quando a gente vai noticiar, a gente costuma usar mais os textos descritivos. Por quê? Porque a gente vai descrever, né? Vai ter que ter essa elaboração dessa informação. Então, a gente vai descrever essa informação. Vamos lá? Textos dissertativos, argumentativos, né? Onde eu vou dissertar a minha argumentação. Expõem um tema ou assunto por meio de argumentações, defendem um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes. Tese, né, que é uma apresentação, a antitese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Exemplos de gêneros textuais dissertativos: uma carta de opinião, editorial jornalístico, artigo, resenha, monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Aqui a gente também consegue, né, no editorial jornalístico, usar esse gênero de texto, né, o dissertativo argumentativo, porque daí eu vou conseguir colocar a minha opinião, tá? Vamos lá para mais um. Nós temos o texto expositivo. Expõe determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos: palestra, entrevistas, seminários, conferências, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes de dicionário. Então, esses são alguns exemplos, não são todos, tá, pessoal? De texto expositivo, porque vai expor, né? Aqui eu também consigo colocar em uma notícia. Por quê? Porque eu tenho que expor essa notícia, tá? Texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, né, o emissor, objetiva a orientar e persuadir o interlocutor, quem está ouvindo, né? O receptor da informação. Por isso, apresenta, na maioria dos casos, verbos no imperativo, tá? Quando dá aquela intenção de ordem, né? Que tem que ser feito. Então, nós temos alguns exemplos de textos injuntivos, que é a propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos, né? Então, aí são alguns exemplos também, não todos, tá? De textos injuntivos, tá? Do gênero injuntivo. Geralmente, assim, é como se ele estivesse impondo mesmo que você faça alguma coisa, tá? Que nem a bula, se você não fizer a bula de um remédio, se você não fizer da maneira que está escrito na bula, você pode ter algum problema ao tomar aquela medicação. Ou se você não segue o manual de instrução para montar algo, pode ser que aquilo não dê certo. Então você tem que fazer aquilo, tá? Da forma como está escrita. Jornalista. Então vamos lá. Qual a relação, né, de tudo isso com o jornalista? Por que o jornalista tem que saber todos esses gêneros textuais, né? Todos esses modos de escrita, né? Tem uma relação muito grande. Por quê? Porque na hora de contar a história, na hora de propagar essa informação, ela tem que estar muito bem estruturada. Então, para se ser um jornalista, contar uma história, você precisa saber muito sobre os gêneros textuais, tá? Então, vamos lá, depois eu vou mandar todos esses slides para vocês. Vai ter um vídeo ali explicando certinho qual a relação entre os dois, tá? E eu espero que vocês acessem o link e assistam, tá? Partindo disso, pessoal, agora vocês vão responder
as atividades lá da página 272 da apostila de vocês, tá? Então lá, meu ID de jornalista, vou ler aqui para vocês. O jornalismo conta histórias reais de diversas maneiras, usando diferentes tecnologias, desde lápis, papel e até computador, e infográficos interativos. Então eu tenho a notícia, eu tenho através da TV, eu tenho através da internet, do celular, é um jornal, uma revista. Eu consigo receber a notícia por várias formas, por vários meios de comunicação, né? Nessa atividade vamos entender um pouco mais do universo jornalístico e transformar informações em histórias interessantes, a serem compartilhadas com outras pessoas. Primeiro, vamos entender melhor como costumamos expressar e comunicar o que é relevante para nós. Então a gente tem que saber contar essa notícia, né? Não é só jogar a notícia, tem que saber contar essa história, né? A gente tem que prender o leitor, tá? Então aqui vocês vão ter aí na apostila algumas sugestões de materiais e ferramentas que vocês podem utilizar nessa atividade, né, para criar o ID, a identidade jornalística de cada um, tá? E daí vocês vão responder a todas as perguntas da questão 1 de 1, tá? Responde, não precisa pôr a pergunta para responder, põe só a resposta, tá? Põe em ordem 1, 2, 3, 4, 5 até a última, responde tudo e me envia. Não tem necessidade de copiar a pergunta, sendo que você já tem no livro, tá bom? As perguntas são: repare nas diferentes formas que o jornalismo tem de contar histórias, tá? Então são várias formas. Se a gente for parar para pensar, até nos canais de TV, cada canal tem a sua maneira, né? O seu jeito de contar as histórias. A notícia, né? Nós temos a notícia mais objetiva, nós temos essa notícia que acaba virando mesmo uma história, né? Uma novela de tão longo que fica a maneira como o jornalista conta, né? Como o repórter conta essa história. Então nós temos várias formas de serem contadas, tá? Como você costuma se informar a respeito do que acontece no mundo? Vocês vão responder lá se é através do celular, do computador, da TV, de um jornal impresso, tá? Por que você usa mais de um meio? Por que você usa mais de um meio de ter acesso a essas informações do que outros, tá? O que chama a sua atenção nos meios que você costuma usar? Então, se eu recebo essa notícia pelo celular, né? Por que eu costumo ver dessa maneira, tá? E quanto à sua voz? Como costuma expressar e comunicar o que é relevante para você? Então, o que é importante para você, o que faz diferença para você. Como que você costuma informar as pessoas, dar essas notícias? Verbalmente, pela internet, por meio escrito, tá? Você prefere escrever? Se sim, sim, se não, não, né, gente? Postar fotos, desenhar, gravar vídeos, criar podcasts. Que tipos de assuntos interessam a você? Vocês vão contar se é a fofoca, se é assunto sobre esportes, qual área? O que mais te chama atenção? Culinária, os influenciadores digitais, é isso que vocês vão contar. Tá bom, pessoal? Aguardo mais essa atividade. Por favor, não falhem, não deixe para a última hora, tá? E mais uma vez, venham, gente, venham para a escola. A aula, quando a gente está presente, ela se torna mais interativa, tá bom? Então, até a próxima e aguardo o retorno das atividades de vocês, tá bom? Até!